Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Darling, e no vídeo de hoje estou em um cenário diferente, porém, não vou revelar onde estou, porque não é necessário, não é mesmo? O importante é que o fundo tá bonito, talvez vocês percebam um pouquinho de eco nesse vídeo. Não sei como é que vai estar o volume da minha voz, mas eu não pretendo falar mais alto do que isso, tá ok? Então é isso, gente. Vamos se virar com o que nós temos. Enfim, no vídeo de hoje, gente, é um vídeo de bate-papo, né? Vamos ver por onde esse vídeo vai dar. Eu tenho 20 minutos mais ou menos aqui para poder falar um pouquinho com vocês. E eu queria fazer uma reflexão sobre talvez diversos assuntos, diversas coisas que vieram na minha cabeça, né? Enquanto eu tava pensando do que eu poderia gravar, porque eu queria aproveitar esse fundo. Então, eu pensei o seguinte, né? Algo que eu tenho pensado nos últimos dias, algumas ideias que têm perpetuado na minha cabeça, algumas percepções, algumas coisas que eu tenho vivido e passado, né? E eu acho que talvez eu não consiga expressar o que eu quero falar em uma única frase pequena e simples, mas talvez eu vou tentar contextualizar para vocês. Enfim, é o meu jeitinho, vocês já sabem que eu sou um pouquinho confusa, mas eu acho que no fundo dá para entender o que eu tô querendo falar. E aí, hoje, nesse momento, assim, o que eu tenho pensado bastante e refletindo bastante também, devido a algumas circunstâncias que eu tenho passado e tudo mais, é sobre como nós criamos certos pensamentos, certas percepções sobre outra pessoa, baseado no que o outro fala pra gente. E o quanto isso faz a gente perder certas oportunidades, seja de aproximação, de criar um laço com determinada pessoa, de se permitir criar uma boa relação, uma amizade e tudo mais, enfim. Eu acho que deu para entender, né? Consegui resumir exatamente onde talvez eu quero chegar e o que eu tenho pensado bastante. Então, assim, eu acho que acontece bastante. Às vezes, quando você chega num grupo novo, às vezes quando você chega num ambiente de trabalho, principalmente em locais que acabam que já tendo grupos formados. E assim, às vezes até coisa de família mesmo, sabe? Vamos dar exemplo. Eu tenho um grupo de amigos, né? E aí, talvez determinada pessoa não goste muito de mim. E aí chega uma pessoa nova e aí ela já vai tecendo comentários sobre a minha pessoa de forma negativa e tudo mais. E aí acaba que a pessoa que acabou de chegar, se ela se deixar levar por essas percepções, por esses pensamentos sobre mim, ela meio que assim, nunca vai me conhecer de verdade, nunca vai criar uma opinião real sobre mim, né? É uma coisa que isso que eu tô pensando, isso que eu tô refletindo, tá me ensinando é isso. Tudo bem a pessoa me falar a opinião dela sobre alguém que eu ainda não tive contato, tudo bem tecer alguns comentários e tudo mais, mas eu só vou tirar minha conclusão mesmo quando eu tiver contato com essa pessoa, sabe? E eu tô passando por esse momento, assim, e tô conhecendo essa pessoa, né? Assim, a pessoa da qual muitas pessoas já teceram alguns comentários, já falaram algumas coisas, assim, de forma negativa, e que acabou que, sim, fez eu me fechar, talvez, para uma possível amizade, para um possível contato mais, assim, de forma mais receptiva, da mesma, acabei me deixando levar mesmo por alguns comentários. Eu acho que tem um momento também que a gente tem que reconhecer que a gente acaba sendo mesmo influenciado pela opinião de outras pessoas, pelo posicionamento de outras pessoas, sabe? E no fundo isso é muito triste, né? Você talvez não se aproximar de alguém porque uma outra pessoa falou que aquela pessoa é muito estranha, uma outra pessoa falou que, ai, fulano é daquele jeito ali, nem tem vontade de falar com fulano. E aí você acaba que deixando a sua opinião de lado, deixando o seu pensamento de lado e só segue o fluxo conforme o grupo que tá ali existindo, sabe? E uma coisa que eu tenho aprendido nessa experiência, nesse momento que eu tô passando é que, assim, às vezes vale a pena, assim, você dar
um pouco de abertura para você de fato conhecer a pessoa. É importante você também estar nesse momento ali com sinceridade, né? Sem preconceitos, sem já pensamentos contrários, assim, fulano falou alguma coisa e você já tá ali na sua cabeça. Até parece. Enfim, vamos deixar isso pra lá, gente. Eu acho que assim, se você de fato não viu a pessoa sendo daquele jeito, tendo determinada atitude, agindo de determinada forma, não tem por que você criar um preconceito sobre alguém, sabe? Então, eu tô passando por isso nesse exato momento, e tá sendo bem interessante pensar sobre isso, analisar sobre isso, e também olhar também para a pessoa que tece esses comentários sobre alguém, assim como pode ser eu também tecendo comentários sobre uma outra pessoa e acabando que influenciando a opinião dela sobre alguém. Isso me ensina, né, a não fazer isso. Isso tá me ensinando assim, tem certas opiniões que é melhor só a gente guardar, sabe? Então, eu tenho aprendido isso, que tem certas opiniões que eu acho que não tem necessidade de eu falar, não tem necessidade de eu colocar mais lenha na fogueira quando alguém também fala determinada coisa e que eu já acho que não é tão legal mais assim de falar, sabe? Então eu tenho aprendido a ficar quieta nesses momentos, porque acaba que também que quando a gente se dá essa oportunidade de conhecer o outro, quando você volta talvez num grupo em que acaba falando algo negativo sobre essa pessoa que você tá dando essa oportunidade de conhecer e tudo mais, você começa meio que ficar meio que incomodada, assim, tipo, poxa, não é que assim você, nossa, agora eu vou defender fulano. Não é isso, mas é sobre você achar que não vai, não é certo, sabe? Você querendo não ficar de fofoquinha, de picuinha e criando situações na cabeça, criando possíveis coisas na cabeça, sendo que assim, literalmente nada aconteceu, sabe? Então, é isso. Se for pra gente sofrer por alguma coisa, se for pra gente perder cabeça por alguma coisa, que seja por coisas que aconteceram, né? É melhor do que só ficar ali no delusional e ficar deduzindo coisas sobre outra pessoa e, enfim, e é muito doido esse momento assim também, quando a gente começa a ter essas percepções, porque pelo menos eu falo por mim, né? Não sei se acontece com outras pessoas, mas acredito que sim, né? Porque as emoções humanas, elas são compartilháveis. Mas eu tenho muito aquela coisa de me constranger, sabe? De fato ficar envergonhada. Envergonhada porque, poxa, tantas coisas, tantos momentos ali que eu me vi com uma outra pessoa falando de fulano e tendo uma percepção, alimentando uma percepção negativa sobre fulano, sem nunca ter dado qualquer oportunidade de aproximação, de conversa, de contato e tudo mais, sabe? E quando você passa a ver que a pessoa, tipo assim, gente, é só uma pessoa normal, que tem momentos como todo mundo, que tem crise como todo mundo, que tem problemas como todo mundo, que tem o seu jeito como todo mundo tem, e você acaba se constrangendo, sabe? E aí você começa a pensar e repensar e volta aquela coisa tipo assim, eu nunca mais quero fazer isso com alguém, sabe? Tudo bem não se aproximar, tudo bem não ter nenhum contato, tudo mais, mas sem criar falsas coisas na sua cabeça, ou então sem criar percepções negativas na sua cabeça, porque é sempre mais fácil a gente criar uma percepção negativa sobre alguém que a gente nunca conheceu, que a gente nunca teve contato, do que criar uma percepção positiva, sabe? Então, eu acho que é isso, essa reflexão que eu queria fazer, e essa parte do constrangimento, da vergonha, é algo muito doido, sabe? Porque eu não vejo isso como falsidade. Porque falsidade pra mim seria se eu já tivesse qualquer tipo de relação com fulana e aí conversasse com uma outra pessoa sobre a fulana e ainda assim ficava ali também, né, naquele discurso negativo sobre a fulana e depois voltasse e falasse normalmente com uma fulana como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso pra mim se enquadra como falsidade, você criar
um vínculo com alguém, e aí você tá falando dessa pessoa pelas costas e tudo mais. Nesse caso eu não vejo como falsidade, eu acho que realmente foi uma questão de julgar o livro pela capa, literalmente, sabe? E eu acho que quando é nesse caso, a gente tem a oportunidade de mudar, a gente tem a oportunidade de parar de falar, de parar de ter certos discursos, que é o que eu também tô fazendo. E hoje eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho muito perfil de tipo assim, alguém tá falando algo que talvez eu não concorde, ou então, vamos ver um exemplo real, alguém tá falando de uma outra pessoa na minha frente, eu não tenho muita coragem de falar assim, poxa, fulana, eu acho que foi muito pesado isso que você falou, acho que seria interessante talvez se você não falasse mais sobre isso, que você não falasse mais nesse tom e tudo mais, porque eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha e eu sei que isso, dependendo do contexto, pode me colocar como, entre aspas, cúmplice em algo, sabe? Mas, infelizmente, é o meu perfil, eu não sei se essa pessoa de falar dessa forma. Então, o que eu faço é me calar e não colocar lenha na fogueira, né? Tipo assim, não concordar, não instigar para que a pessoa fale mais, sabe? Ou então, de vez ou outra, eu sinto que eu falo algumas coisas que meio que quebra o assunto, meio que acaba com aquilo ali, entende? Então, do meu jeito, eu tento não mais compactuar com essas coisas, sabe? Então, é isso, gente. Eu acho que é muito importante a gente ter essas reflexões, a gente parar também para se analisar e perceber nossos constrangimentos, nossas próprias questões com que a gente vive. Eu acho que o constrangimento e a vergonha são sentimentos fundamentais para que a gente mude, para que a gente tenha novas percepções e para que a gente não cometa certos erros novamente, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, literalmente. Eu fiquei muito constrangida depois, parando pra pensar, depois que eu absorvi tudo, depois que eu entendi, falei assim, caraca, julguei o livro pela capa. Extraordinário, eu li o livro extraordinário. Então, assim, né? Mas eu acho que é sobre. A partir do momento que você sente tudo isso e entende que é necessário mudar, entende que é necessário, às vezes, você dar uma pausa, sabe, amiga? Descansa, descansa um pouquinho. Então, é isso. Sim, hoje em dia eu tô mais em paz comigo. Tô em paz, assim, com essa situação, sabe? Porque é sobre isso, gente. É sobre a gente conviver com as pessoas e não julgar o livro pela capa. Vou bater nessa tecla. Enfim, eu acho que essa é a reflexão. Eu acho que todo mundo já teve um momento desse na vida, de você, sei lá, passar por alguém na escola, no trabalho, na faculdade, e falar assim, caraca, aquela pessoa ali deve ser chata, aquela pessoa ali, olha isso, não fala com ninguém, deve ser insuportável, af. E aí, quando às vezes você tem a oportunidade de fato conhecer aquela pessoa, você percebe que não é nada disso, sabe? E isso é muito bom, porque é uma quebra de expectativa positiva, pelo menos, né? E tem momentos também que a gente simplesmente só confirma, realmente aquela pessoa ali é insuportável, aquela pessoa ali é chata, aquela pessoa ali é o uó. Tem momentos e momentos, gente, acontece, né? Seja pro lado negativo, seja pro lado positivo. Mas ainda assim, eu acho que o importante é não julgar e, assim, falar mal mesmo da pessoa, deduzir certas coisas sobre a pessoa, sem literalmente você nunca ter tido contato algum pra ter determinadas deduções, sabe? Então é isso. Consegui tirar leite de pedra. Tô zoando. Mas é sério. Essa reflexão ela é bem importante porque esses vídeos, sim, eu gosto muito de postar e depois eu mesmo ficar vendo e revendo, pra me lembrar desses momentos, né? E me ajudar também a voltar pro lugar, caso eu esteja desandando aí na minha vida, dependendo do momento que eu rever esse vídeo. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, porque é algo bem importante. A gente tem que parar mesmo de ser escroto, né? Enfim,
Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Coloca aqui nos comentários experiências que você já teve sobre isso, de ter uma percepção sobre alguém, e aí quando você conheceu de fato, houve uma quebra de expectativa, seja da forma negativa ou positiva. O que aconteceu? Coloca aqui que eu também quero saber. Se inscreva no canal, deixa o like, gente, e um beijo. Até o próximo vídeo.